Muito boa tarde, está no ar o Consultório. O seu programa de saúde está de regresso à antena todos os dias às 3 da tarde e pode contar com a nossa companhia durante 1h30, mais ou menos até às 4h30, fazemos companhia todos os dias. Já conhece o nosso programa, mas a verdade é que desta vez vamos surpreender. Nesta nova grelha, nesta nova temporada de Consultório, temos casa nova, como deve estar a reparar. Temos casa nova, temos cara nova, há coisas que se mantêm. Vamos continuar a trazer até nós os melhores médicos, os melhores especialistas e investigadores de saúde e de bem-estar. Vamos continuar a dar espaço para que os telespectadores e a nossa audiência participe e faça as suas perguntas, mas vamos também, e é precisamente aqui neste espaço onde eu me encontro, ter espaço para exercício físico, para o bem-estar de uma forma alargada, para terapias. Vamos trazer até nós tratamentos inovadores e isso vai acontecer aqui neste espaço. De facto, queremos que participe. Hoje o programa está a estrear, nós estamos de regresso ao trabalho, portanto esse é o tema para a primeira parte do nosso programa e aquela altura em que pode participar vai chegar. Vai participar e pode participar, deixem-me recorrer aqui à minha cábula, lá Arnaldo, 225-083-204. O número é novo, como está a perceber, eu também estou a perceber, 225-083-204. É o nosso novo número de telefone do consultório. Pode e deve participar, pode ligar já sabe, o método é sempre o mesmo. Pode e deve ligar já, que assim garante que entra em direto connosco mais à frente no nosso programa. Hoje deve colocar as suas questões sobre alimentação. Hoje é Dia Mundial da Alimentação, há muitas dúvidas para esclarecer, já sabe que nós somos o que comemos e a sociedade anda um bocadinho doente, portanto temos de ter muito cuidado com a nossa alimentação. A nutricionista Paula Beirão Valente vai estar connosco daqui a pouquinho e, portanto, pode ligar. Vou repetir o nosso número porque é novo e é estrear, 225-083-204. Pode enviar também as suas dúvidas, já sabe, a partir de e-mail, esse sim é o mesmo, consultório@portocanal.pt. Vamos lá arrancar com o nosso programa e a estrear a nossa cadeira, a estrear o nosso cenário. Está a Sandra Ribeiro, a Sandra que é Life Coach. Olá, boa tarde. Olá, bem disposta? Bem disposta. E vamos Obrigada. falar de regresso ao trabalho. Porque uma Life Coach? Temos que explicar às pessoas o que é ser coach. Claro, então vou explicar porque realmente é uma dúvida que quando as pessoas me consultam que colocam bastante. Hoje em dia o coaching está um pouco na moda e ouve-se muito falar em coaching, quer nas empresas, quer para as pessoas. Hoje em Ultimamente ouvimos falar muito por causa, eu não sei se devo dizer isto, mas por causa do Éder, do futebol que tinha uma coach. Completamente, depois de que houve o europeu e o Éder falou que tinha uma coach, eu de facto fui muito contactada por toda a gente. Porque as pessoas começaram a perceber que uma coach de facto pode fazer diferença na nossa vida. Antigamente só se falava de coaching e já vão perceber o que é nas grandes empresas, em altos cargos das empresas. Eu costumo justamente explicar, começar por explicar dizendo justamente isso. Antigamente não era muito conhecido porque só os grandes empresários é que tinham um coach a acompanhar. Felizmente hoje esta profissão difundiu também para as pessoas em geral e portanto hoje em dia já começa a ser muito comum, aliás é o que eu faço por atividade principal, ter um coach que acompanha pessoas para atingirem objetivos ou melhorarem áreas de vida que não estejam satisfeitas. Por exemplo, eu podia ter um coach? Completamente. Ok. Os nossos telespectadores podemos falar depois do... Exatamente. Os nossos telespectadores, cada um na sua área de trabalho, podem ter um coach também, é importante? Ajuda imenso. Primeiro porque... Em todas as áreas de trabalho? Em qualquer área de trabalho. Eu tenho, portanto, clientes de todas as áreas que possa imaginar, desde a banca, a medicina, a pessoas que estão a fazer, inclusive, mudanças de carreira, mas em todas as áreas, portanto, ajuda imenso. Mesmo na área desportiva, portanto, as pessoas têm um treinador físico, às vezes, não é? E depois tem um treinador mental. Precisa de um treinador para a cabeça não ter medos, para as crenças serem superadas, e aí é que o coaching entra, para ajudar a mudar paradigmas, formas de pensar que sejam muito mais possibilitadoras para o objetivo da pessoa, seja ele qual for. Eu sei que lá fora do nosso país, é muito comum as pessoas recorrerem a terapeutas. Sei porque tenho alguns amigos que vivem fora e, portanto, é uma mentalidade comum. Tem um terapeuta, uma vez ou duas por semana vão à terapeuta, que as ajuda a resolver situações do dia-a-dia, a ultrapassar algumas crenças erradas que estão a bloquear a sua vida. Aqui é igual. As pessoas já estão abertas para essa mudança? Sim, cada vez mais. Portanto, eu trabalho nesta atividade já há uns anos, portanto, como eu disse, é isso que eu faço o tempo inteiro, acompanho pessoas individualmente para elas melhorarem
áreas de vida ou atingirem objetivos que queiram, algum objetivo que queiram na vida. E hoje em dia, se no início da minha carreira nesta área era muito difícil, a minha própria família não percebia bem o que é que eu fazia. Agora já é muito mais comum, portanto... Mas é frequente confundir-se com psicólogo ou não? É. Ainda ontem eu fui a uma loja e reconheceram-me e disseram: a menina é psicóloga, não é? E eu disse... São trabalhos diferentes. São trabalhos completamente diferentes. Na realidade, poderiam ser quase complementares, porque enquanto que a psicologia vai analisar questões anteriores da vida da pessoa, do passado da pessoa, para justificar momentos presentes, não é? Comportamentos presentes e estados emocionais e não só presentes, o coaching é completamente ao contrário. Pega a pessoa tal como ela está no presente e vê o que é que ela quer atingir no futuro. E tem que fazer coaching, mas primeiro temos que saber o que queremos no futuro. Sim. Porque isso às vezes é um exercício... E este é logo um dos trabalhos que nós fazemos no início do processo de coaching, que é ajudar a pessoa a definir exatamente o que ela quer. Normalmente a pessoa já vem com uma área que quer melhorar alguma coisa, já vem com uma ideia, mas é preciso definir objetivos exatamente para o que ela quer. Então vamos lá falar do tema que eu trouxe aqui hoje, Sandra. Posso tratá-la por Sandra? Completamente, é verdade. Pronto, falamos então do regresso ao trabalho. Nós, Porto Canal, está de regresso ao trabalho. Nova Grelha, estamos a trabalhar há muitos meses, mas sem as pessoas nos verem lá em casa, hoje regressamos à antena. Muito bem. E há muitas pessoas que aproveitaram estes últimos dias, que estiveram dias de muito calor, para prolongar, para fazer mais férias. Portanto, há muita gente que está a regressar ao trabalho nesta altura. É verdade. Regressar ao trabalho é naturalmente uma coisa má e chata e psicologicamente pesada ou não necessariamente? Segundo a minha experiência, tem a ver com dois fatores. Um deles tem a ver com se as pessoas efetivamente conseguiram encontrar o seu ponto de equilíbrio nas férias, porque às vezes as pessoas vão de férias, mas ficam quase mais atarefadas. Será? Sim, porque têm os filhos também de férias, pois, porque, claro. Não é? E têm muitas atividades, levar os filhos aqui e ali, planear férias, levar as coisas todas no carro, não é? Principalmente quando têm filhos, é o que acontece. E a verdade é que as pessoas acabam por descansar pouco e, às vezes, regressar ao trabalho, a gente diz, ok, tenho que voltar ao trabalho, mas também ainda estou um pouco cansada até do ritmo das férias, não é? É todo esse ritmo. Para mim, o segundo fator tem justamente a ver com se as pessoas estão felizes a fazer o que mais gostam. Isso é importante. Isto é muito importante. É das áreas talvez que eu mais trabalho e isso é muito importante. Mas o que acontece hoje em dia, eu ouço muitas pessoas dizerem que adoram o que fazem, mas a rotina mata. Sim, é verdade. Mas eu acho que a rotina também é capaz de ser importante, criar a sua opinião. A rotina cria de alguma estrutura. Ou regressa à rotina, se quiser. Sim, cria, e sente-se mesmo. Aliás, eu vejo pelos próprios processos dos meus clientes, quando eles voltam, eu própria no verão, quando é aquele pico mesmo de verão, costumo dizer que não é bom para o coaching porque é melhor descansarem e tranquilizar e não pensar em objetivos e trabalhar no que nós combinamos, mas a verdade é que a rotina acaba por ser bom porque as pessoas voltam à estrutura, os filhos voltam às escolas, às atividades e às vezes já conseguimos inclusive voltar a ter tempo para nós, porque às vezes em período de férias, não é? Depende da situação também, claro, das pessoas, ou da idade, ou da faixa etária que as pessoas estão. Mas a verdade é que as pessoas, quando voltam, acabam por voltar a conquistar, ok, agora já vou ter tempo para mim. Aliás, eu tenho clientes, precisamente agora, que só por voltarem à rotina estão a conseguir virar-se outra vez para o coaching, para as suas questões. Entendo, mas o regresso à rotina significa que as pessoas voltam para o trabalho em pleno, cheias de vontade, porque estiveram muito tempo, algumas semanas de férias, e significa também o regresso à rentabilidade, à produtividade. Nós começamos logo a produzir quando regressamos ao trabalho? Porque às vezes isso também tem a ver com objetivos, porque a pessoa vai tão contrariada a regressar às rotinas e trabalhar, que eu acho que na primeira semana há pessoas que nem produzem. Fica entre nós. Sim, até agarrar o ritmo. Até agarrar o ritmo, não é? Até agarrar o ritmo. Tem justamente a ver com aquele segundo fator que eu falei há pouquinho, que é justamente se as pessoas também estão super motivadas por aquilo que vão voltar. Eu posso falar quase do meu exemplo, porque não é, eu sou muito apaixonada por aquilo que faço e quando volto, a verdade é que, pronto, tenho sempre... Se nós nos lembrarmos do porquê que nós estamos a fazer o que fazemos, quem vamos atingir, quem vamos servir, como este programa, as pessoas que servem, tudo que pode ajudar as pessoas lá em casa, se nós sempre lembrarmos do propósito maior das nossas profissões, acho que ajuda mais. Mas há pessoas que estão muito contrariadas e têm situações laborais penosas. É verdade. É essas pessoas, se alguma dessas pessoas a procurar,
Que tipo de ajuda é que um coach É um lhe pode coach, dar? a minha função é coach, a Exatamente. área é coaching. Que tipo de conselhos, que tipo de força mental, não sei, é que pode dar a uma pessoa que esteja contrariada e que não veja a forma da situação laboral mudar? Ok, muito bem. Essa Isto é difícil. Não, essa é justamente a área que eu trabalho, porque Pronto. quando as pessoas vêm até mim, vêm em situação de insatisfação, ou frustração, ou não estão motivadas, ou já acomodaram e agora parece que os trabalhos já não estão a tirar delas o melhor delas. É justamente, isso é o meu dia-a-dia quase, não só isso, mas é os temas que realmente mais recorrem a mim. Então eu posso dar assim, talvez algumas sugestões práticas. Muito bem, que é para nós anotar. Lá em casa para anotar. Eu sou muito prática e pronto, como faço disso o meu dia-a-dia. Portanto, algumas sugestões práticas, efetivamente, quando as pessoas estão a não estarem muito satisfeitas, Ou recebem pouco, não veem forma do trabalho no mudar. ambiente, não as valorizam. Certo. Pronto. Primeiro, eu gostava de dizer às pessoas que nos estão a ouvir que todos esses processos, se efetivamente as pessoas têm em alguma fase na sua vida profissional insatisfação, elas devem virar o jogo um bocado ao contrário. Então? Que é, basicamente, elas virarem para elas com o que é que elas não estão satisfeitas. Primeiro, é a questão. Elas têm que saber se não estão satisfeitas com a área que trabalham, se é com a empresa. Com as pessoas. Se é com as pessoas, se é o ambiente, se não se sentem valorizadas, isso acontece muito, as pessoas não se sentem. Ainda esta semana me contava uma situação de uma cliente que faz muita coisa, mas sempre que entra um funcionário novo é muito mais valorizado que ela, que faz muita coisa. Isso é muito comum nas novas empresas. Há pessoas até que têm anos de experiência e depois passam a ser esfiadas por uma pessoa acabada de sair da faculdade, novinha, por exemplo. É verdade. E aquilo destabiliza um bocadinho. Então, é justamente uma situação assim. Exatamente. O que é que as pessoas podem fazer para se motivarem, para voltarem a ter objetivos? Essa é justamente a minha área. Eu costumo dizer que a minha área é de coaching e estratégia pessoal, porque eu durante muitos anos trabalhei em empresas na área da estratégia. Certo. E quando eu decidi que queria trabalhar só com pessoas, individualmente, eu juntei o coaching com a estratégia pessoal. Esse é justamente o desafio que grande parte das pessoas têm, é porque elas não têm uma estratégia definida com elas, e elas estão um bocadinho à mercê das condições exteriores. Então, se nós virarmos o jogo um pouco ao contrário, que é, se nós pensarmos, ok, o que é que eu não estou satisfeita, e aí, nessa área, definir o que é que querem atingir. Então aí a primeira fase era quase logo definir um objetivo, que é coisa que nós fazemos no coaching, não é? Acompanhar as pessoas. Portanto, definir um objetivo. Definir um objetivo. O que é que eu dia quero mudar desta empresa Exatamente. para outra. Quero mudar por exemplo. Adoro a área, mas quero mudar de empresa. Certo. Ou realmente esta área nunca foi a minha paixão. Então é preciso começar a definir muito concretamente o que é que a pessoa quer. E depois, prazos? Eu não importante sugiro definir prazos ou não? Definir prazos completamente. Tem que ser completamente não só mensurável, isto é, a pessoa tem que pôr no objetivo coisas muito específicas, tipo, ok, daqui a 2 meses eu já tenho que ter a área definida ou a empresa que eu quero candidatar ou o que for. E também data, sempre com data, está bem? Portanto, nós no coaching trabalhamos, quando eu acompanho uma pessoa, há um prazo médio, mas nunca deve ultrapassar entre 6 meses a 1 ano, portanto, mais do que isso fica um prazo muito longe e as pessoas dizem, não, ainda falta muito tempo. Claro que sim. Não preciso. Mais algum conselho importante antes de vermos uma reportagem? Ok, não, definir objetivos e é a pessoa que tem que começar a valorizar-se caso não se sinta valorizada. Okay. Esse é o maior desafio que as pessoas têm, porque isso não é o não marketing acontece. pessoal. É um marketing pessoal, gerir a sua própria marca pessoal. Que é uma coisa importante e as pessoas podem agora, quem chega agora à antena deve dizer, pode pensar, e é legítimo pensar, mas o que é que isso tem a ver com consultório? O que é que tem a ver com saúde? É importantíssimo, estamos a falar de saúde mental. Saúde emocional. Emocional, e quando as pessoas não estão bem emocionalmente, está tudo mal. Eu costumo verdade. dizer, a relação que as pessoas estão a estabelecer com elas mesmas está a afetar todas as áreas da vida. O trabalho, as relações. Até o bem-estar físico, até mexe com o bem-estar físico. Ora bem, nós fomos para a rua perceber se os portugueses ficam ansiosos ou não, ficam nervosos, aborrecidos, com sintomas físicos também, dor de barriga, ansiedade, insónias, quando regressam ao trabalho, e estas são as respostas. Sintomas físicos que sente antes de regressar ao trabalho? Stress. Os dias antes? Sim, muito. 3 dias. Sente o stress pós-férias, faz sentido para si? Sim, muito. A família leva por tabela ou não? Pode dizer a verdade. Leva. Filho e a mulher leva por tabela. Stress pós-férias? Não faz. Depressão pós-férias? Não, também não tão mal. Fica assim com sintomas físicos de ansiedade, mal disposta. Eu não tenho, mas conheço quem tenha. Estou antes de vir trabalhar, normalmente uma ansiedade e preocupada que não acorde para ir trabalhar a horas. Sono, quando é que funciona melhor? Em descanso.
Quando a gente está relaxada, bem da praia. O sono corre melhor nas férias, é verdade. Às vezes, durante o período de trabalho, o sono transporta problemas do trabalho para o período de descanso. Tudo melhora nas férias. Uma pessoa está muito mais descontraída. É muito melhor o tempo de férias porque temos tempo para a família. No tempo de trabalho é mais reduzido. Altera os horários totalmente. Uma pessoa sente que de manhã está mais cansada. Tem mais atividade no cérebro. É complicado. saúde melhora nas férias? Ai, não tenho dúvida. Nenhuma. Regresso ao trabalho, setembro, outubro, regresso ao trabalho. Tem assim um impacto positivo ou negativo na sua vida? É negativo. Torna tudo muito mais cansativo, muito mais triste. O que é que a chateia mais? As rotinas. Aquela rotina diária de cumprir horários, horinha certa, estar 10, 11, 12 horas a trabalhar, portanto, essa parte é mais incómoda. Eu acho que a rotina faz parte da vida, tem que haver programa, a pessoa tem que ter o tempo organizado, não é? Senão não consegue realizar as tarefas todas, não é? Tem que haver organização. Acho que faz parte da natureza. Acabamos em beleza. É mesmo, era aquilo que estávamos a falar. É verdade, porque às vezes podemos pensar, as rotinas matam-nos, as rotinas destroem-nos, mas este senhor, por exemplo, acha que dão saúde. É importante termos rotinas. Sim, e muitas pessoas, aliás, às vezes as pessoas, o facto de não conseguirem estipular uma rotina para elas, estabiliza-as completamente, ficam destabilizadas. Isso tem muito a ver, bom, como matéria talvez não seja tanto para o tema de hoje, mas tem a ver com os perfis das pessoas e com a natureza de cada um e com as características de cada um. Pronto, pessoas diferentes reagem de forma diferente. Diz-me agora a minha experiência de trabalhar com pessoas. Mas a verdade é que as rotinas, quer seja uma pessoa mais espontânea ou seja uma pessoa mais estruturada, as rotinas, hoje, aliás, mesmo para nós trabalharmos para objetivos, precisamos de uma certa rotina. Certo. Senão nós não conseguimos atingir nada, não é? Então, tivemos aqui uma amostra até equilibrada. Sim, é verdade. Há pessoas que dizem que dormem melhor nas férias, outras que valorizam o trabalho e, portanto, o trabalho é importantíssimo para a vida e não olham o regresso ao trabalho como um bicho de 7 cabeças. Temos aqui uma amostra equilibrada, não lhe parece? Sim, é verdade. Quer dizer que, na realidade, é uma amostra do que acontece na realidade. Há pessoas que estão mais satisfeitas, então encaram tudo com mais normalidade. Há pessoas que provavelmente estão mais frustradas nos seus trabalhos ou não estão tão satisfeitas e provavelmente compensam, tipo, refugiando-se um bocadinho nas férias, não é? Eu diria que se as pessoas conseguissem encontrar cada vez mais áreas que as motivam, trabalhos que as motivam, elas conseguem fazer essa passagem de uma forma muito mais harmoniosa, muito mais harmoniosa, mas também é um falso dogma, porque pessoas mesmo que gostam do que fazem, também precisam de descansar e férias. Claro que precisam. E precisam portanto, desse tempo também. É importante, agora para quem ainda esteja em casa, ainda esteja a gozar os últimos dias de férias no sofá, contente a ver-nos, é importante para essas pessoas estabelecerem as rotinas ou começarem já a fazer as rotinas um bocadinho antes, efetivamente, do dia de voltarem. Por exemplo, na semana antes já começarem a acordar cedo, Claro. a deitar mais Acertar cedo. os horários. Sim. Acertar os horários. É importante fazer esse trabalho de casa. Eu aí respondia que difere muito com as pessoas, de facto. É o que eu digo. Há pessoas que são naturezas totalmente diferentes e mesmo quando voltam ao trabalho fazem horários que pessoas estruturadas precisam de uma certa estrutura e ficam até desorganizadas, emocionalmente tensas se não fazem. Há pessoas que vivem melhor na falta de estrutura, mas devo dizer que é uma minoria, não é tão significativa. Mas eu acho que ajuda bastante as pessoas encontrarem novamente o ponto intermédio entre passarem das suas férias às atividades de mais relaxamento para voltar a pensar nos seus objetivos e então, profissionais. Quem tiver filhos tem que recorrer a essas rotinas um bocadinho antes de voltar. Quem tem filhos, eu própria falando, tem mesmo que começar a fazer isso. Claro. Até porque os filhos é mais difícil mudarem de um dia para o outro. Ok, voltamos para a escola, Então, quem tem filhos, muito mais, sim, é verdade. Muito bem. Quem é que deve recorrer a si? Quem estiver lá agora em casa a ouvir a nossa conversa e diz isto é tudo muito interessante e cativa, não é? Ouvir falar sobre este tema. Mas quem é que deve ir ter consigo? Em que fase da vida é que as pessoas devem estar? O que é que devem querer mudar? Há duas áreas principais pelas quais as pessoas me procuram. Uma delas é quando as pessoas não estão muito bem com elas, não se sentem bem com elas, não se sentem satisfeitas. Normalmente a sua liderança, a sua confiança, a sua autoestima está em baixo, não é? Está afetada por algum motivo. Esse é o principal motivo. O segundo motivo é justamente quando as pessoas estão a fazer transições de vida, estão a fazer mudanças de vida e não sabem como devem fazer. Estamos sempre a falar de coisas profissionais? Mudanças de vida profissionais? Mudanças de vida, estamos sempre a falar de profissionais, sim. Quase sempre profissionais. É quando as pessoas ou querem mudar de área, ou não estão satisfeitas e querem encontrar maior motivação, maior valorização, e não estão a conseguir fazê-lo sozinhos. Há pessoas que estão justamente a fazer mudanças tão grandes
que para eles não conseguem perceber como é que a vão fazer. E há pouco eu estava a dizer que quando as pessoas estão insatisfeitas, eu não aconselho logo que as pessoas se despeçam. Eu, pelo menos, não aconselho. Eu já fiz isso há uns anos, mas hoje em dia para as pessoas não aconselho. Acho que hoje em dia há metodologias que podem ajudar imensas pessoas. Portanto, são justamente essas duas áreas. É quando as pessoas sentem que a sua confiança, a sua liderança pessoal está afetada, elas não estão bem consigo. Normalmente isso quer dizer que elas não estão quase bem em quase nenhuma área. Sentem-se mal profissionalmente, a maneira como se estão a relacionar com as suas pessoas normalmente também está afetada. Portanto, a área da liderança E depois, pessoal, da quanto confiança. tempo dura o treino? Porque coach é treinador, não é? Em português, quanto tempo é que dura esse treino, essas consultas consigo, até a pessoa conseguir dar a volta na sua vida que deseja? Varia de caso para caso, porque tem muito a ver com o assunto que a pessoa traz. De qualquer forma, é muito bom passar essa informação, porque o coaching pretende ajudar a pessoa de uma forma autónoma. Isto é, eu vou começar a trabalhar com uma pessoa, o processo tem um início, tem um meio e tem um fim. Não é o objetivo criar dependência deste trabalho. Pelo contrário, é ajudar a pessoa o melhor possível para que ela consiga atingir o que mais quer, mas fique sustentado o resultado. Isto é, o que ela conseguiu mudar, ela sabe. Eu já nunca mais volto atrás como eu estava antes. Então, ele tem um período... Mas eu entendo que facilmente as pessoas podem ficar dependentes de um coach. Porque são apanhadas numa situação de trabalho em que têm que decidir, olha, Sim. quer ir para fora, trabalhar, ganha mais este dinheiro e fica meses fora a trabalhar, fazer um determinado projeto. E depois eu acredito que algumas pessoas digam, tenho de falar com o meu coach, não sei se a nível emocional ou físico, estou preparado para ultrapassar isso. Claro. Acontece frequentemente as pessoas ficarem agarradas, é como um psicólogo, às vezes as pessoas ficam dependentes da pessoa em quem tanto confiam. Acontece ou não? Eu diria, felizmente, não, mas eu também devo dizer que eu faço questão que no meu trabalho isso não acontece. Ou seja, dá ferramentas às pessoas para decidirem sozinhas e de forma autónoma. Uma das maiores diferenças no coaching com outras ferramentas que existem no mercado é que o coaching procura que a própria pessoa encontre as suas soluções. E isso então em vez de nós, em vez de darmos o peixe, ensinamos a pescar. Então as pessoas é que têm que encontrar o seu caminho. O objetivo do trabalho de um coach é ajudar a fazer perguntas, ajudá-lo a definir objetivos, coisas que as pessoas pessoalmente não estavam habituadas a fazer até aqui, e ainda uma grande maioria não o faz, mas é ajudar a dar competências e ferramentas mentais e formas de lidar com os assuntos, para que a pessoa fique o mais autónoma possível. Estamos sempre a falar de objetivos e há trabalhos que não trabalham assim tanto por objetivos. Como é que eu ia dizer? Por exemplo, o empregado fabril de uma fábrica, que trabalha numa linha de produção, obviamente tem objetivos, tem os seus parâmetros para cumprir, mas quer dizer, às vezes não pode ter muito mais ambição do que o trabalho que está a fazer ou desfiar a sua equipa. Para essas pessoas o coaching também pode ser importante para as pessoas se estruturarem e sonharem com outras coisas? Por exemplo, este foi o exemplo que eu me lembrei. Sim, e é bem lembrado. O que eu quero perceber é se dá para todas as áreas, efetivamente. Dá para todas as áreas. É um falso paradigma, ou é um falso forma de pensar, se calhar, que até aqui, mesmo as profissões mais, como é que eu posso dizer, de pessoas que aparentemente a sociedade acha que são funções um pouco mais simples, que efetivamente essas pessoas não precisam de alguém que as faça evoluir. Mas precisam, porque às vezes têm um trabalho desafiante e estão todos os dias, durante anos, a fazer a mesma tarefa. Sim. Precisam de se motivar, senão perdem o alento. E essas pessoas justamente precisam de objetivos, porque, como nós falamos logo no início, os grandes empresários e os grandes líderes já estão muito habituados a pensar como um coach. De forma estratégia. Exatamente. É verdade. A ter objetivos, a saber que querem chegar a algum lado, a gerir a sua carreira para chegar a algum lado. Eu até lhe digo uma coisa, eu acho que há pessoas que depois são viciadas em adrenalina. Sim, a nível profissional. Há pessoas que são tão ambiciosas que já sabem onde querem estar daqui a um ano, 2, 5, 10... É verdade. É verdade. Eles são mesmo muito estratégicos. As outras pessoas, eu tenho pessoas de todas as áreas mesmo, já tive pessoas em situação de desemprego, a querer mudar, pessoas... Olha, eu posso só dar um exemplo. Eu tenho um caso de uma cliente agora que é efetivamente uma pessoa que tem uma função que há anos que trabalha a ganhar o salário mínimo e disse que não queria mais viver a vida dela assim. E ela realmente não tem um ambiente, portanto, à volta, que favoreça ela pensar mais longe. E o facto dela ter procurado, ela fez um esforço enorme para fazer as sessões, mas o facto dela ter procurado, ela está a mudar a vida dela toda, está a criar o próprio projeto e, portanto, dele objetivos a ela muito ousados e muito grandes. É justamente isso, é que o coaching pretende mostrar a todas as pessoas que elas têm formas de chegarem muito mais longe do que aquilo que foram habituados toda a vida,
independentemente da história de vida ou das circunstâncias ou da classe social que fazem parte. Muito bem. Onde é que as pessoas a podem encontrar, Sandra? Então o meu projeto é a Walking Mind, portanto a primeira forma se calhar aqui de Já está a passar em rodapé, para as pessoas não terem dúvidas. Se calhar recorrendo, procurando o meu projeto, o site, talvez, www.walkingmind.pt. Certo. Também estão nas redes sociais. O meu nome é Sandra Ribeiro. Eu tenho uma coisa que é capaz de ajudar as pessoas que nos estão a assistir nesta área do coaching, porque ainda há muito desconhecimento. Eu tenho um vídeo que lanço todas as semanas com dicas de coaching gratuito que as pessoas podem aceder, que sai todas as terças-feiras. Muito bem. As pessoas só precisam de se inscrever na minha newsletter ou seguir as minhas redes. E, portanto, vão sendo introduzidas a este com meio do algumas coaching dicas e vão perceber que criam estratégias, ferramentas para mudar. Hoje falamos de regresso ao trabalho e do stress que causa esse regresso ao trabalho, ou não, ou da felicidade que causa o regresso ao trabalho, mas de facto, como percebeu, esta é uma área abrangente, é assim que vai ser o consultório daqui para a frente. Falamos de saúde de uma forma global. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Um beijinho, até um beijinho. Obrigada. Despedimos-nos então da Sandra, o programa vai continuar até às 4h30, estamos na sua companhia. Vamos a seguir falar do Dia Mundial da Alimentação, é a nossa convidada a nutricionista Paula Beirão Valente e temos o número de telefone para que ligue 225 083 204. Ligue, participe, faça as suas perguntas sobre roda dos alimentos, alimentação em alguma fase da sua vida, se está grávida, se tem um filho pequeno, o que quiser. Estamos disponíveis então para as suas perguntas, é a seguir a um curto intervalo. Até já.